Então, boa noite, né? Nós já fizemos a nossa oração e aí hoje a gente vai trazer dentro desse aprofundamento da constelação um assunto que eu acho que é bem significativo, que a minha ideia era primeiro trazer esse assunto e aí depois vocês fazem as perguntas, se vocês tiverem, ou com relação a esse tema, ou mesmo que seja com relação a outro tema, mas vocês podem ir anotando e aí depois a gente conversa sobre isso. A minha ideia para hoje é falar sobre a cobrança sistêmica. Tem um texto aí que eu pedi para a Clarissa já. E aí eu vou ler para vocês nesse texto, só para poder, a gente já explicou isso no curso de formação, óbvio, o tempo inteiro vocês me vêm falar, isso é uma cobrança sistêmica, é uma cobrança sistêmica, mas eu peguei alguns trechos do livro do Hellinger, aquele livro O Amor do Espírito, aonde ele fala dessa compensação, da consciência do grupo, eu acredito que vai gerar mais compreensão para vocês sobre o que é essa cobrança. Então, eu vou ler esse texto dele, ok? Um texto, né, chama A Compensação do Mal, tá? Que é essa cobrança que a gente vê uma pessoa de uma geração bem depois do fato que aconteceu, alguém ainda continuar pagando por aquilo que foi cometido lá atrás. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que tenha sido meramente esquecido, porque não se fala mais nele, como frequentemente acontece com uma aqui acho que é uma morte prematura falecida, a consciência do grupo faz com que um outro membro do grupo venha a representar o excluído, que é aquilo que a gente fala, né, gente? Então, um outro membro do grupo, ou um filho, às vezes, seguinte a um aborto, como a gente viu a semana passada, na situação que a gente atendeu a Tati, ou numa geração posterior, alguém vai representar. Ele imita, então, o destino daquele, sem ter consciência disso. Então, quando isso acontece numa geração posterior, esse que está representando, ele vai imitar realmente o destino. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite, por uma identificação inconsciente, um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa chega com uma queixa de não conseguir evoluir, de não conseguir ter sucesso em determinada área. E mesmo que a gente abra a constelação, às vezes isso vai diretamente, mas muitas vezes a gente acha que é com relação ao pai, porque às vezes não aceitou, e muitas vezes está além, está por trás do pai também isso. Então, eu acho que a gente precisa ficar atenta. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência do grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um equilíbrio cego do mal, que não ajuda ninguém. Alguém está perguntando alguma coisa? Não, acho que o microfone está aberto, né? Então, ela leva a um equilíbrio cego do mal, que não ajuda e nem cura ninguém. A injustiça cometida com os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada novamente. O excluído permanece excluído. Então, isso é do livro do Bert Hellinger. Então, o que o Bert Hellinger está trazendo para a gente nesse texto é essa consciência do grupo arcaica, e é arcaica de verdade, é dente por dente, olho por olho, dente por dente. Lembram disso? Tá? Então, tudo isso fazia parte do trabalho dele. Ele começou muito
Não é daqui, né? Acho que é o microfone que está aberto. Então, essa representação, o objetivo dela é gerar um equilíbrio, ou seja, se alguém lá atrás foi excluído, uma outra pessoa também vai manifestar um comportamento de exclusão e um comportamento semelhante àquele que foi excluído. Então, é uma cobrança, sem dúvida nenhuma. Só que, como o próprio Bert Hellinger diz, não é uma cobrança que ajuda, que cura, porque não é o fato de alguém representar que isso vai gerar um equilíbrio. Isso ainda perdura de geração a geração. Então, como é que a gente vai fazer? Olhem a importância do trabalho que a gente faz quando a gente traz para o sistema a cura de algo que aconteceu 3 gerações atrás, 4 gerações atrás, e ainda permanece sendo cobrado. Tem um outro texto, que também é do mesmo livro, que fala dessa consciência do grupo. A consciência do grupo. A consciência nos vincula tão poderosamente à nossa família e a outros grupos que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que os outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Então, aquele exemplo que eu já dou várias vezes nos cursos, alguém saiu do país lá atrás, né, para vir para o Brasil e pediu dinheiro emprestado e não pagou. E hoje, isso já aconteceu, já apareceu em mais de uma constelação, e hoje alguém aqui, né, depois de tantas gerações, que já nasceu aqui, enfim, ganha dinheiro e está sempre em dívida, está sempre pagando e nunca consegue guardar, está sempre naquela situação. Ou seja, ele está honrando aquela dívida que foi feita lá atrás e que não foi paga. Assim, a consciência nos leva a nos emaranhar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Ou seja, esse desfecho da cobrança, ele não deveria ser meu, né? Ele não deveria, se a gente for julgar, né? Mas isso existe. É como se, para a gente, dentro da compreensão dessa consciência, alguém está pagando, mas na realidade, essa pessoa que paga a dívida não está finalizando ali. Aquilo vai continuar ainda numa outra geração. Aí vamos então para a solução, né? E depois vou explicar bem isso. Então, tudo trazido através das frases do Bert Hellinger, dos textos, que eu acho que isso ajuda bastante. A solução. Uma solução que satisfaz de forma curativa exigências da consciência oculta. Quando os excluídos recebem a homenagem, ou seja, eu estou dando lugar para esses excluídos, né? O lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a quem ela pertence, retirando-se humildemente do assunto, que é a frase de solução que a gente coloca, ou seja, quando a gente abre uma constelação e aparece uma dívida lá de trás, aquele representante, ou a gente troca e coloca a própria pessoa, olhando para tudo aquilo que aconteceu e entendendo que foi assim, né? Então, dando um lugar a tudo que foi feito, reconhecendo, mas sem julgamento, né? Simplesmente deixando aquele fato ali, sem julgamento nenhum, sem sentimento negativo e se permitindo seguir adiante. Assim se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. Respeitar limites, até aí a frase do Helling, depois eu coloquei, respeitar limites, ordens, acordos, é um caminho de solução e pertencimento. A harmonia em qualquer relação é consequência do respeito ao lugar e mérito do outro. Qualquer conquista é resultado de um caminho.
E é um caminho que a gente tem que percorrer, não adianta eu querer conquistar algo que ainda não é meu. Neste caso, entra também o direito à vida. Vou explicar direitinho isso para vocês. A solução é consequência de uma mudança de comportamento. É consciência e mudança de comportamento. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque eu acho que é bem significativo. Então, assim, eu estou falando de comecei falando de uma representação sistêmica e de uma cobrança que a gente sabe que aparece em gerações posteriores e que isso continua sendo cobrado, com o objetivo de mostrar que lá atrás houve um desrespeito. Só que o que eu vejo, né, nas constelações e que eu vejo nas pessoas é dentro dessa lei do equilíbrio, e eu falo bastante isso no curso, é um desejo, muitas vezes, e no brasileiro tem muito isso, de querer levar vantagem em cima de uma outra pessoa, que é um desrespeito também. Por mais que a gente pense, puxa, mas não é algo tão grandioso como aconteceu lá atrás, quando alguém saiu do país e deixou a família sofrendo, quando alguém saiu do país e pediu dinheiro emprestado e não pagou, quando alguém se aproveitou, já fiz constelação assim, vendeu terras e se aproveitou de alguém para poder pegar esse dinheiro. Não é algo tão grandioso. Só que no dia a dia, a gente percebe nas relações com as pessoas alguém querendo levar vantagem. Para o universo, para a consciência do grupo, tanto faz se você ficou devendo um dinheiro muito grande, se alguém lá do seu passado tomou as terras de alguém para vir para cá, tanto faz se, da mesma forma, é um desrespeito, é um desvalorizar o outro quando você quer se favorecer na vida, desrespeitando alguém, ou tirando o lugar do outro, ou querendo, de alguma forma, anular a possibilidade de uma outra pessoa evoluir. Então, eu acho que o quanto é importante a gente ficar atento nessas posturas. Lá atrás, alguém teve uma postura ou teve uma atitude de desfavorecer alguém. Essa postura, como se fosse um perfil das pessoas, isso pode também continuar numa família. Eu já fiz constelações, e não foi uma vez só, aonde a gente entendia que tinha uma ligação com o passado, tá? De uma representação, mas a gente também entendia que a pessoa que estava representando isso aqui, hoje, ela também tinha uma postura de querer levar vantagem, tá? Então, isso acaba se repetindo numa representação. A pessoa também vive numa situação onde ela não consegue sucesso, só que dentro dela pode também ter esse mesmo comportamento de querer levar vantagem, de querer ser o maior, de querer, às vezes até um pouco diferente daquilo que aconteceu lá atrás, mas a pessoa tem uma postura de sempre querer ser maior, de sempre querer ganhar mais, de sempre querer ter mais sucesso. E daí tem todo um monte de comportamentos que sustentam isso, a própria cobrança interna da pessoa, de se cobrar demais, de querer sempre estar em destaque, e isso também pode estar ligado a alguma representação lá do passado. O que é que nos coloca num caminho de harmonia, num caminho de respeito, e a gente está passando um momento onde a gente lê muito que a hora que acabar essa história do vírus, o mundo não vai ser o mesmo, né? Porque é um momento muito de cobrança e das pessoas se melhorarem. Então, a constelação, ela traz essa possibilidade de, pelas leis da constelação, a gente entender o que iria gerar harmonia. Então, se a gente consegue se colocar na vida respeitando o lugar do outro,
E mais do que isso, respeitando os limites que são impostos por nós mesmos, né? Pela própria sociedade. Então, por exemplo, se, sei lá, existe um limite para fazer determinada coisa para ganhar, sei lá, receber um diploma, por exemplo, a pessoa precisa passar por um caminho. Então, ela tem que estudar, fazer não sei quantos anos de faculdade, que isso vai dar a ela o direito de receber aquele diploma, né? E atuar. E a gente sabe que existem pessoas que vão lá e que compram um diploma para poder atuar. Isso também é uma forma de estar roubando algo do universo. Por quê? Porque esse direito não foi conquistado. Então, se eu quero algo na minha vida, existe um caminho para eu chegar lá. E de que forma eu vou viver em harmonia com as relações, com o universo? Quando eu me coloco para percorrer os caminhos que vão me levar a esse lugar aonde eu quero chegar, que vão trazer para mim a oportunidade de eu ser quem eu gostaria de ser. Cada lugar na vida da gente é uma conquista. E à medida que eu me coloco nesse caminho de conquista, eu vou evoluindo. Então, não adianta, se eu estou brigando com a vida, é porque existe algo que talvez ainda não tenha vindo a mim para que eu consiga aquele lugar, para que eu consiga aquilo que realmente pertence a mim. Faz sentido isso para vocês, gente? Façam assim para eu entender. Parece que tem um montão de gente aí dentro. Então, eu acho que isso é muito significativo. A gente entender, principalmente nesse momento, aonde a gente se sente cobrado, né, no sentido de evoluir, de se tornar pessoas melhores. E quanto será que eu estou me colocando no caminho para que eu consiga aquilo que eu quero? Se existe um caminho para eu poder chegar lá e ter essa conquista na minha vida, o importante é eu passar por esse caminho, porque é esse caminho que vai me trazer a evolução. E eu acho que isso é muito significativo. A gente vê, inclusive, como posturas das pessoas mesmo, essa coisa de querer levar vantagem ou, inclusive, eu vejo muito isso com relação ao emocional até, muitas vezes, no sentido de, por exemplo, eu vou pedir tal coisa para minha mãe porque ela é minha mãe e ela não vai me dizer não. Então, a pessoa usa do lugar que ela tem no sistema e do sentimento que faz com que essas pessoas se conectem para abusar. Ou seja, eu vou pedir para minha mãe algo que ela não me daria, ou ela não me emprestaria, ou eu sei que não é o que ela gostaria de fazer, mas eu vou pedir e como eu sou filho, eu sei que ela vai me dar. Existe um abuso aí. E daí as pessoas não sabem por que é que são cobradas ou por que às vezes um filho está tirando alguma coisa da mãe. Isso acontece muito, gente, muito. Então, por exemplo, se eu for pegar, sei lá, uma mãe que tem uma postura ou um hábito de se aproveitar de alguém, ou dos pais dela, ou às vezes de um funcionário, a pessoa tem essa postura na vida. E de repente vem um filho e começa a roubar alguma coisa dela, a querer se aproveitar também. E daí elas vão buscar um trabalho e dizem, eu não sei porque meu filho é assim. Então, isso pode estar totalmente conectado. É uma representação daquele comportamento da mãe. É muito desafiante quando, lá atrás no nosso sistema, houve situações de roubo, e isso é comum aqui no Brasil, né? Principalmente quem tem parentes, não estou querendo falar mal de ninguém, porque eu também tenho, tá? Quem tem parentes ancestrais, né? Lá do norte, então tinha uma situação muito forte de
de querer se aproveitar. Em Minas Gerais também teve bastante problema assim, de querer se aproveitar do outro, e a gente percebe isso sendo representado aqui hoje. A pessoa se emaranha de uma tal forma, mas de uma tal forma, que ela vibra num medo de perder o dinheiro, num medo de conquistar, de ter e de poder usufruir de tudo aquilo que ela conquistou. Por quê? Porque lá atrás teve gente que se sentiu penalizada, teve gente que foi roubada. Então, se alguém aqui, hoje, nessa geração, está conectado com a representação daqueles que foram desrespeitados, essa pessoa vai viver isso por muito tempo, tá? Até que realmente consiga olhar para isso, né? E respeitar e dar um lugar e conhecer essa história para poder liberar. As cobranças sistêmicas mais comuns que aparecem na constelação dizem, né? Essa cobrança é sempre a lei do equilíbrio, né? Ou seja, alguém tirou alguma coisa do outro, ou tirou a vida até do outro, ou tirou as terras do outro, ou largou gente lá com fome, ou pediu dinheiro. Então, isso sempre vai ser representado. Coisas que foram tiradas a custo do sofrimento, né? Então, aquilo que gerou um sofrimento para alguém, existe uma necessidade de ser curado. Muitas vezes a pessoa ela quer se impor, e lá no passado isso aconteceu bastante, pela posição, uma posição de autoridade, por exemplo. Então, sei lá, alguém que era uma autoridade e cobrava impostos demais dos outros, né? Isso até hoje ainda é representado, até hoje. Às vezes você vai trabalhar uma pessoa aqui e você enxerga aquilo que ela está trazendo como dificuldade, mas se você não tem essa visão de buscar compreender o que é que pode ter lá no passado e que ela está representando, essa pessoa não vai conseguir se curar. Não vai. Só a partir desse reconhecimento é que você consegue liberar. Então, a gente tinha muito abuso de autoridade lá no passado, né? Na nossa ancestralidade. Porque tinha aquela diferença, né? Os muito pobres, os pobres coitados, na realidade, e aquela coisa da autoridade. A gente via a força da autoridade até dentro de casa, né? Os pais com os filhos. Então, muitas vezes não tinha esse amor que a gente vê hoje, quer dizer, eles até amavam, mas não tinha essa consideração, esse respeito, né? Então, a gente percebe muitas vezes pelo próprio perfil do cliente da gente, e daí eu não estou falando só quando a gente faz uma constelação, mas muitas vezes no atendimento individual isso fica muito claro, e eu acho que vale a pena a gente investigar se a pessoa está com medo de perder o dinheiro, se a pessoa tem. Mas é um medo, não é um medo normal, né, gente? Porque todo mundo tem o medo de ficar sem, a gente se questiona tal, né? Mas é um pavor de ficar sem. Se a pessoa vibra nisso o tempo inteiro, com certeza tem lá atrás, e precisaria avaliar o quanto essa pessoa é capaz de viver em equilíbrio também, né? Porque quando ela está representando uma necessidade, talvez ela não consiga viver nesse equilíbrio. Essas representações, elas podem ser... a pessoa pode trazer para você uma questão de pânico, por exemplo, que você na hora nem vai pensar, muitas vezes, que a causa pode ser um desequilíbrio que existiu lá atrás. Então, a pessoa tem um medo de ser roubado, tem um medo de morrer muito grande, tem um pavor, um medo de sair de casa. Ou seja, aquilo que essa pessoa está vivendo é um medo que aqueles que foram desrespeitados lá atrás viveram. Nas próprias palavras do Bert Hellinger, a gente viu o quanto é repetido o mesmo comportamento. Então, esse pânico que às vezes o cliente chega para a gente, ou até uma doença física também pode estar ligado a alguém que foi desrespeitado lá e que manifestou essa doença.
Esses problemas emocionais, muitos deles também estão ligados a uma cobrança desse passado, e dificuldade de guardar dinheiro, dificuldade de obter o sucesso, uma empresa que muitas vezes, uma pessoa que muitas vezes acaba falindo, né, repetidamente como um padrão, tudo isso pode estar conectado a uma situação lá do passado. Agora eu queria que abrir os microfones, acho que estão abertos, né, Clarissa, para se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa. Eu estou aberta aí, como é que a gente poderia interagir? Acredito que cada um pode abrir o seu microfone à medida que for querendo perguntar, né? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Fez sentido isso para vocês? Alguém quer comentar? Ô, Emília, tudo bem? Então tá. Você falando da questão do pânico, me veio agora assim uma dúvida. A pessoa, normalmente quando a pessoa ela tem uma síndrome do pânico, ela desenvolve a partir de uma certa idade. Ela não vem desde criança com essa síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico normalmente ela vem de um fato. Acontece um fato e esse fato acaba desencadeando essa síndrome do pânico. Esse fato que aconteceu que levou a essa síndrome, ele poderia estar relacionado a essa situação do passado? Então, eu não vejo assim, quer dizer, acontece um fato, tudo bem, entendi o que você falou. Mas, normalmente, essa pessoa que vai apresentar um pânico, já desde pequeno, é uma criança que tem medo de algumas situações, é uma criança que ela não tem um pânico, porque o pânico é como se fosse um acúmulo de medos, sabe? Então, de alguma forma, ela manifesta isso na infância. Um medo de ser julgado, às vezes, o medo de ser excluído, as crianças normalmente apresentam, sabe? Como se ninguém na escola quisesse brincar com ela, como se ninguém no grupo chamasse. Ela manifesta isso. E é como se ela fosse desenvolvendo tudo isso a partir desse medo. Então, o medo de ser julgada, o medo de ser excluída, medo de ficar sozinha, ou medo de escuro, ou medo de algo do pai e da mãe. E só que a gente não vai percebendo isso. E vai criando um acúmulo, sabe? Ela vai se sentindo cada vez mais vulnerável. E daí acontece algo que é como se fosse a gota d'água, entende? E a partir disso é como se ela já tivesse dentro dela esse medo tão grande, essa compreensão de que alguém pode tirar alguma coisa dela, de que alguém pode acabar com a vida dela. Então, existem estágios, né, onde isso precisa ser visto. Todas as situações de pânico que eu constelei, elas normalmente eram representações de algo do passado, mas é sempre importante entender que também existem posturas que sustentam isso no presente, entende? Então, a pessoa, essa criança, mesmo desde criança, ela já desenvolve essa sensação de que ela é excluída, entendeu? Ela já desenvolve uma postura de não saber se defender. Então, aquela brincadeira que eu sempre faço, se alguém chama essa criança de feia, ela não sabe dizer feio é você, ela vai trazer aquilo para ela como se fosse uma ofensa, como se fosse uma briga, como se fosse algo onde ela se coloca pequeno. Então, existe um acúmulo aí de sentimentos, tá? E que chega uma hora que acontece um tal fato e que isso faz com que ela passe a viver nesse pânico. Pode ser uma situação de culpa também, isso eu já vi em clientes. Então, por exemplo, já tinha uma história lá atrás, né? E aí, de repente, esse foi um caso até que eu atendi, era uma mulher, né? E aí chegou um momento, ela era uma jovem,
e ela namorou com um rapaz e daí ela engravidou e fez um aborto. A partir desse momento, depois que ela fez o aborto e que eles terminaram essa relação, ela começou a entrar em pânico. Por quê? Porque daí ela vibrava uma culpa dentro dela. Só que essa culpa, ela estava conectada a um evento lá do passado, da ancestralidade, entendeu? Aonde existiu, né, pessoas do sistema dela que acabaram se aproveitando. Então, é como se a mente dela a tivesse colocado numa situação aonde ela fosse se sentir culpada para que ela vivesse em pânico, entendeu? Um medo de ser excluída, né? Porque a culpa tem a ver com esse medo de exclusão. Consegui responder para você? Não, conseguiu. Você até falando agora, me veio. É um caso de uma moça que me procurou, mas foi bem agora, bem no início, e ela tem uma certa dificuldade de fazer online. Então, eu vou ter que esperar passar a pandemia para voltar a atendê-la. E ela tem pânico de chuva, quando é trovão muito forte. Ela não entra num elevador com mais de 2 pessoas. Se ela estiver dirigindo na estrada, começar a chover, ela entra em pânico. Se ela estiver muito longe dos filhos, ela também entra em pânico. Então, elas são vários fatores. Ela, por exemplo, o desejo dela é de voltar na Itália para visitar a tia. Ela não vai porque ela não consegue, ela não se imagina dentro de um avião. Entendi. Uhum. Então, assim, ela tem um acúmulo desses medos. E dentro da primeira entrevista que eu fiz com ela... Oi? Desculpa, falhou. Um monte de coisa. Pode terminar que depois eu falo. Aí, dentro da entrevista, quando a gente pergunta, né, o porquê que ela acha que nós podemos ser, que eu poderia ser a melhor, né, coach para atendê-la, ela falou assim, porque você foi a única que me estendeu a mão. E ali eu senti também uma dependência de alguém que precisa estar levando ela, né, para algum lugar. E, na verdade, não foi isso. Né? Eu não estendi a mão para ela. Ela procurou e eu ofereci o serviço. Uhum. Então, e aí ela pega e ela já olha como se ela precisa, porque eu fui foram exatamente isso. Eu não estou com a ficha dela aqui, mas ela foi exatamente isso. Porque você foi a única que se disponibilizou a me ajudar. Então você percebe que ela tem essa dependência também. Uhum. Esse caso aí é um caso maravilhoso para se atender como coach, né? Porque vai alimentar muita coisa que você vai precisar olhar aí. Então, normalmente, esse medo que ela tem, porque assim, uma coisa vai puxando, são muitos emaranhados, e uma coisa vai puxando a outra. A pessoa desenvolve uma necessidade de controlar as coisas muito grande. Porque como ela tem medo, ela precisa controlar. Ela não pode se colocar vulnerável, ela não pode se entregar, porque alguma coisa de ruim pode acontecer. Então, ela desenvolve uma postura de controle na vida, entendeu? Antes de a gente montar o processo, eu fiz uma constelação de um fato que ela me procurou. E você falou da questão do controle, eu abri a constelação dela com bonecos. Ela se colocou, boneco grande os 2 filhos, um tem 18 e o outro tem 16. Ela pegou os 2 bonequinhos bebês e colocou os 2 bebês. O menino ela colocou do lado dela, a menina na frente. Aí eu pedi para ela abrir o marido. O marido, ela pegou o menor bonequinho que eu tinha e colocou no fundo do campo. É isso aí. E aí, num dado momento, eu coloquei o fluir da vida na frente dela. Ela falou que assim, o que você colocou aqui, pelo amor de Deus? E tirou todos os bonecos da frente do fluir da vida. Entendeu? Você viu como então vem muito de encontro a tudo isso que você falou. Então, olha só como é desafiante, mas é compreensível, tem uma razão de ser tudo isso, né? Por quê? Porque se ela está vibrando numa representação de uma cobrança lá de trás da ancestralidade, é óbvio que ela vai se sentir vulnerável aqui. Alguma coisa pode acontecer para ela. Ela precisa tomar conta. E aí, nessa postura de tomar conta, e a vida vai levando, ela acaba se fortalecendo nesse controle,
né? O avião é uma coisa que é muito claro, essa coisa de eu preciso controlar tudo, e o avião eu não consigo controlar. Ele está lá em cima, né? Então, toda essa postura dela, que precisa ser trabalhada para que ela consiga efetivamente sair do pânico. Por quê? Porque senão não adianta. Se ela está na postura achando que alguma coisa ruim vai acontecer, e ela vai atrair um monte de coisa, lógico, de situação, ela vai trazer aquilo para a realidade dela. A gente cocria, né? Ela vai criar essa realidade. Então, ela já criou em volta dela um emaranhado imenso que vai precisar ser visto fio por fio para poder liberar, entendeu? Mas legal, agora ficou mais claro, né? Lília, complementando a pergunta dela, você falou na sua explicação que às vezes a pessoa manifesta posturas que vão sustentando esse medo, né, que já vem do sistema, e ela alimenta isso. A Ju falou a questão da postura da moça. Que outras posturas a pessoa vai trazendo para alimentar esse? Ela pode, por exemplo, digamos que seja uma mãe que tenha, como ela falou lá, ela escolheu os filhos pequenininho. Ela pode impedir esses filhos de evoluírem. Porque esses filhos sustentam a postura de controle dela. Entende? Então, de alguma forma, ela emaranha esses filhos, né? Impedindo de fluir na vida, impedindo de criar o sistema deles, por exemplo, entendeu? Porque senão, quem ela vai controlar? Ela pode trazer para ela uma situação de vulnerabilidade, até pelo próprio pânico, para poder sustentar essa atenção de todo mundo também. Entendeu? Então, aí as pessoas vão ficar perto de mim. Vocês percebem como é complexo a gente atender se a gente não tem essa visão sistêmica? Porque por mais que a gente ache, vou fazer uma técnica aqui, eu não estou anulando nada, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Eu acho que existem técnicas que são fantásticas, que elas realmente atuam na mente e que vão ajudar a pessoa a se colocar de uma outra forma. Mas quando a gente olha esses emaranhados, a gente entende, eu já fiz constelação aonde a mãe precisava de uma filha doente. E ela não deixava essa filha sarar. Entendeu? Por quê? Porque de alguma forma ela mantinha a necessidade de controle pelo fato da filha ser doente. Entendeu? Então, vai continuar doente. Por quê? Porque ela não vai deixar sarar. Porque dentro da necessidade que ela tem, ela precisa de alguém perto, entende? Não sei se eu respondi. A minha dúvida é se isso também alimenta esse medo sistêmico que você trouxe, o medo que vem do sistema, de situações. Sim, uma filha, por exemplo, ou filho, sei lá, que tem que se manter doente para poder atender a necessidade da mãe, ele também vai ter medo de se afastar desse sistema. Tá. Porque toda a segurança, lembra que no curso, não sei se no teu teve isso, mas aquela coisa da esfera da mãe, né? Dentro desse controle, ela mantém o filho dentro da esfera. E às vezes até o marido, mesmo que seja uma situação onde esse marido às vezes luta para ir embora, mas que não consegue, existe uma insatisfação, mas fica ali, entendeu? Então, isso pode acontecer do filho, de repente, desenvolver a mesma situação de medo, de pânico, de medo da vida, porque de alguma forma ele também está atendendo uma necessidade ali do sistema. Entendeu? Obrigada. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? A Alessandra está com a mão levantada. Diga, Alessandra. Até se tomar com... Vocês estão me ouvindo? Oi, tudo bom? Eu estou te ouvindo. Até se tomar Agora não estou ouvindo, agora parou.
A minha pergunta é de que maneira a gente pode trazer isso com a consciência para o sistema, para colocar isso no lugar depois que a constelação mostra. Então, depende de quem você está atendendo. Se você estiver atendendo a mãe, digamos, sempre o primeiro movimento da gente é olhar de onde vem essa representação, essa cobrança sistêmica. Pode ser que seja de algo lá do passado. Então, aí, o primeiro ponto é a gente ir para a solução, entender que existiu algo, existiu alguém que foi desrespeitado, liberar essa necessidade de alguém aqui representar a dor daqueles que viveram lá essa situação. Ou seja, cortar esse vínculo do passado, certo? E, a partir disso, olhar o presente. O que é que está acontecendo que faz com que você mantenha esse comportamento? Eu tenho medo de perder meus filhos, por exemplo, como a Ju trouxe. Não posso me afastar dos meus filhos porque eu tenho medo. Daí você vai olhar isso. Você já limpou o que está no passado, mas aí você vai olhar essa relação que ela tem com os filhos para entender por que porque você já tem a compreensão que ela estava presa lá. Então, talvez ela já tenha passado isso para o filho. E aí você vai pedacinho por pedacinho, né, cuidando, tá? E aí você vai olhar outra relação dela, em que outra situação você manifesta esse pânico, e daí você vai olhar cada situação onde ela manifesta e vai liberando esses vínculos. Depois que você liberou o passado, fica mais fácil. Não, eu pergunto isso, Emília, até pela minha constelação, que eu estava presa à minha mãe, porque ela estava aprendendo todo o sistema, tá? De uma maneira totalmente inconsciente, inclusive, e eu não conseguia sair, porque eu tinha toda uma ancestralidade lá de trás que estava me prendendo, porque eu era mais consciente para poder libertar eles. Ok. Você coloquei eles no lugar, ela não tem essa consciência, ela começou a ter uma consciência depois de uma conversa muito sincera entre eu e ela, de outros padrões que aconteciam, para mim poder liberar algumas verdades, e eu vejo que ela ainda continua tendo um medo de ficar sozinha, então ela acaba cuidando de mim e do meu irmão como crianças, para a gente continuar perto dela, para ela não ficar sozinha. Entendi. Uhum. Então, aí agora a gente já está olhando pelo lado do filho, você, né? Quando eu estava dando exemplo, eu estava falando se fosse a própria mãe que tivesse ido buscar. O que você pode fazer? É óbvio que faz parte da evolução dela uma compreensão de que a gente cria os filhos para o mundo. Mas isso é uma evolução dela, entendeu? É algo que ela precisaria entender, que ela precisaria compreender, de que ela precisaria liberar, que ela só vai realmente ser mãe a hora que você assumir o seu sistema, que você tiver a sua casa, enfim, que deixar. Mas aí não depende tanto de você. O que é que você pode fazer? Você pode reforçar a tua presença com ela e uma relação harmoniosa quando ela te respeitar. E não quando ela te agradar. Deu para entender? Deu. Quando eu peço para ela não fazer algo, e mesmo que seja doloroso para ela respeita a minha vontade, porque eu tô falando que agora não faz mais sentido, como foi o dia que eu peguei e falei para ela: mãe, não faz mais sentido tu lavar a minha roupa e do meu irmão. Acabou por aqui. E mesmo ela chorando, que foi uma lágrima, ela tomou aquilo como respeito. Então, eu me coloco no meu lugar de filha e ela se coloca no lugar de mãe dela. Perfeito. Então, você pode, por exemplo, sei lá, num dia ir pegar sua roupa para lavar e antes de você ir lavar, dar um abraço nela e falar: eu me sinto tão feliz de você estar respeitando, né? Então, você se aproxima dela com carinho, como se fosse valorizando o respeito que ela teve por você. Não, ótimo. Perfeito. E aí, em outras ações também, ou seja, até ela entender que o que realmente vai fazer você feliz é esse respeito por você no seu lugar como filha, e você também está respeitando ela como mãe.
E você sabendo dessa necessidade, você também pode fazer um acordo de repente, pedir para ela, hoje você faz tal comida que eu gosto, por exemplo, entendeu? Dá a ela uma oportunidade dela poder agradar do jeito dela. Do jeito dela. Porque se você nega tudo para ela, vai ser um sofrimento muito grande, entende? Então, é uma negociação, é um meio termo, né? Você valoriza quando ela te respeita e, ao mesmo tempo, você também agradece o carinho que ela tem por você. Ótimo. Obrigada, Emília. Mais alguma pergunta aí, gente? Oi. Oi. A Cíntia, tudo bem, Emília? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Emília, falando um pouquinho, você está falando do vínculo, né, familiar. Essa semana eu estava com o livro A Simetria Oculta do Amor e eu passei bem por um trecho, mas que me deixou um pouquinho, que eu não compreendi com clareza, porque é um vínculo que não é do sistema familiar. É um vínculo que ele fala assim que de alguma forma a pessoa lucrara com a morte de outro, mesmo sem ser do sistema familiar, acaba emaranhando. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não posso tirar a vida de ninguém. Não, mas nesse caso, vamos supor que não foi a pessoa que tirou. Alguém morreu, né? Foi um caso que ele fala, né? Que teve a morte do filho, era uma mercearia que ia ficar para o filho morreu. E aí os pais acabou vendendo para outra família e essa mulher, com muita dificuldade, foi beneficiada por essa situação e acabou numa constelação, viu que ela estava vinculada com esse outro sistema que de alguma forma ela lucrou, né, com essa morte. Do outro. Mesmo que ela não teve nada a ver com essa morte e tal, mas ela lucrou nesse sentido. Mesmo assim, pode acontecer esses emaranhados também. Pode acontecer, sim. Tá? Por exemplo, eu já vi isso em situações onde alguém compra uma casa, às vezes mais barato, entendeu? E naquela casa aconteceu um fato que a família não quer mais aquele imóvel, né? E aí acaba vendendo barato e alguém compra, mas é como se essa pessoa que comprasse, ela vai carregar esse peso que está nesse lugar, entendeu? Entendi. Entendi. E é uma dor que fez com que eles, no caso aí, sei lá, se liberassem desse imóvel para passar para outro, né? E às vezes quem compra, tá? Acha que está levando vantagem, entendeu? Entendi. Essa casa vale 1.000 e eu estou comprando por 500. Olha só que maravilha. Gente, de verdade, eu não gosto de comprar nada barato de ninguém, sabe? Depois que a gente faz a constelação, você pensa, nada pode ser desse jeito, porque de alguma forma, aquela pessoa que vendeu, ela deixou de receber algo que era um direito dela, entendeu? Tudo bem se livrar por toda a lembrança que ela tinha, por tudo aquilo que significou aquele imóvel, a gente está falando, entendeu? Mas quem comprou barato se beneficiou sim. Entende? Entendo. Levou vantagem em cima da dor do outro. Entendi. E daí, isso aí não é legal, entendeu? Entendi. Obrigada, Emília. O negócio é a gente nunca pedir nada mais barato. Não, quanto vale tanto, então tá bom. Quando eu puder, eu vou comprar isso aqui. Se eu não puder, eu não compro. Mas melhor, né? Oi, Emília. Oi, tudo bom, minha linda? Oi, querida, tudo bem? Tudo. Só dando uma sequência nessa pergunta dela, mas aí no caso, quando você compra um imóvel, que a pessoa falou valor X, você vai e compra, ela pôs um preço abaixo do valor de mercado porque ela queria vender logo, uma escolha dela, mas o comprador ele compra pelo preço que ela pôs. Aí também entra nesse sistema de levar vantagem porque o mercado seria um valor mais alto? Então, eu acho que cada caso é um caso, né? A pessoa pode
vende um pouco mais barato, porque ela precisa do dinheiro, tal, não sei o quê. Isso. Agora, se realmente for algo muito significativo, está vendendo bem mais barato, aonde a pessoa que comprou se sente levando vantagem, tá? E aí é perigoso. Esse levar vantagem é perigoso. Tudo quando não entra nessa energia de levar vantagem, quando é assim, uma negociação. Eu tô vendendo por esse valor bem abaixo do mercado porque eu quero vender logo. E aí a pessoa compra, aí é uma negociação. Isso. Aí fica justo. Vai vender financiado. Eu tenho dinheiro à vista, então eu vou fazer uma proposta para ela, porque o meu dinheiro à vista. Aí não tem essa coisa de levar vantagem. É uma negociação. É diferente. Mas entendi. Essa sensação de que eu estou ganhando aquele... Eu tiro desse notificar pessoas, né? Porque não precisa notificar ninguém. Não dá para... Obrigada, Emília. Obrigadão, Emília. Oi, Emília. No caso, na verdade, o peso aí é o sentimento de levar vantagem, né? Não é nem que quem vendeu está se sentindo lesado. Às vezes ele está até aliviado de se livrar daquilo ali. Mas é o sentimento de quem está comprando de estar sendo o espertinho do negócio. Isso, mas também tem da pessoa que vendeu. Tudo bem que a pessoa está se liberando, mas se essa pessoa também pode estar se sentindo lesada, inferior, entendeu? Porque ela precisou vender mais barato para se liberar. Entendeu? Então, assim, tudo tem que estar em equilíbrio, de verdade. Essa sensação em quem compra... A gente nunca pode ter essa sensação de que eu estou levando vantagem. Eu tenho que ter sempre a sensação de que está tudo certo, está em equilíbrio, não estou tirando nada de ninguém. Daí, tudo bem, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Isso, ainda mantendo nessa história do levar vantagem, Emília, isso daí pode acontecer também nas questões de brigas de herança, né? Onde existe uma disputa muito grande na herança e os irmãos, os herdeiros acabam... Desculpa, gente, o barulho, porque é só liberar o som, começa. Ele, assim, tem aquela necessidade da busca pelo dinheiro. Exatamente. Mas a herança, ela tem muito a ver também, existe essa necessidade da busca pelo dinheiro, mas a herança, ela tem uma coisa interessante que eu acho, que é uma necessidade de pertencer, de ser reconhecido como pertencente, sabe? Todas as vezes que a herança envolve pessoas que se sentiram excluídas, vai dar briga. Então, essa pessoa que se sentiu excluída, ela vai querer mais do que os outros, ela vai... Na realidade, ela está querendo mostrar, olha aqui, eu faço parte, eu não fui reconhecido. Por exemplo, isso acontece bastante em casais, ou sei lá, morre alguém que já teve um primeiro casamento e que tinha filhos do outro casamento, e que tem filhos do casamento atual, e aí depois fica aquela briga desses filhos. O que a gente vê principalmente aí é essa necessidade de ser reconhecido, sabe? De verdade, eu tenho o meu lugar, né? Então, por isso eu mereço tanto, sabe? É como se esses herdeiros que se sentiram excluídos a vida inteira, a forma deles ganharem um lugar é sendo reconhecidos financeiramente, sabe? Recebendo alguma coisa que eles estão cobrando, como quem diz, vocês tiveram um pai e ele me deixou para ficar com vocês, sabe? Uma coisa assim. E daí esses herdeiros brigam por esse lugar. Ou seja, se sentiu, esse que está brigando se sentiu roubado, porque não conviveu com o pai. Ou, por exemplo, uma ex-esposa, né? Que depois esse homem casou novamente e daí é como se ela quisesse ter direito a alguma coisa para se sentir reconhecida, sabe? Não sei se... mas é bem interessante isso, o quanto a herança traz um pertencimento. E a gente vê isso em algumas heranças de famosos aí também que acontecem. As pessoas que foram excluídas, não vou falar nome de nada, mas pessoas que foram excluídas buscando se sentir pertencentes, se sentirem reconhecidas. E de que forma eu posso me sentir reconhecida?
em equilíbrio, né, no meu lugar, aquilo através desse dinheiro. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, valeu esse assunto para você? Hã? Oi, linda. Oi, deixa eu falar. Falando de pertencimento, dessas coisas assim, Teu áudio tá cortando, não estou conseguindo entender. Não sei se vai estar melhor agora. Tá melhor? Eu não entendi. Assim. Tá dando para ouvir melhor agora? Melhorou um pouquinho. Então, deixa eu ver se você vai conseguir entender. Eu não sei o que aconteceu na época, mas assim, no meu registro de nascimento não consta o nome da minha mãe. É como se eu só tivesse o meu pai, sabe? Não declarado nos meus documentos. O que isso pode acarretar para mim? E assim, a minha mãe nunca buscou colocar, né? Também nunca se interessou em arrumar isso. E a gente também acabou deixando para lá, deixou. Ela faleceu e acabou que a gente não resolveu isso. Hoje eu tenho uma certa consciência e quero colocar o nome dela nos meus documentos, né? Mas assim, o que isso pode estar acarretando no meu sistema? Então, pelo que eu entendi, você não tem o nome da sua mãe no seu registro, é isso? Em documento meu não consta mãe, tipo, não declarado, sabe? Não tem nome, não tem nada, como se não tivesse mãe, só parte. Eu não sei o que aconteceu, eu nunca vi isso também, né? Mas eu também nunca vi. É o meu e a irmã mais nova. Tudo bem não ter pai, mas não ter mãe, né? Todo mundo nasceu ali, não declarado. É muito estranho. Eu nunca vi. Eu não sei que sentimento isso te traz. Que sentimento isso te traz quando você pensa que nos seus documentos tem uma mãe não declarada? Porque deve haver uma sensação de você pensar que a sua mãe não te registrou, né? Não colocou o nome dela. E isso deve trazer em você um sentimento. Tem? Assim, hoje, assim, eu sinto assim que eu quero colocar o nome dela porque eu quero, assim, sabe, eu quero pertencer, eu quero que ela pertença meu ideal, ao meu sistema, eu pertencer ao dela. Mas, assim, antigamente isso nunca me incomodou. Isso começou a me incomodar depois que eu fiz o curso, porque até eu não fazer o curso, para mim era indiferente, assim, tipo, nunca teve, tipo, continuava assim, para mim não me afetava, né? Depois que eu fiz o curso, isso me incomodou, sabe? E aí, agora eu quero buscar isso. Eu acho que a única forma da gente conseguir entender o que isso pode trazer para você, eu acho que seria através de uma constelação mesmo, para a gente poder entender. Porque eu acredito, ou como o teu áudio está muito ruim também, não dá nem para a gente fazer. Mas eu iria investigar o sentimento lá no fundo, sabe? No profundo, que isso poderia trazer para você, entendeu? Eu acho que por mais que você diga, eu só entendi isso depois que veio no curso, mas não sei, pela minha visão, eu acredito que, de alguma forma, isso poderia ter impactado em alguma área da sua vida. Eu iria investigar só isso. Mas se você diz que está tudo bem, eu acho que, né? O ideal seria que você colocasse esse nome, sim. Tá? Emília, esse assunto dessa moça que ela acabou de dizer é muito fácil de arrumar, não é? Eu acredito que não precisa nem de advogado. Ela pode ir direto no cartório de registro civil e resolver. Não, Rodolfo, não precisa de advogado pelo tempo. Ela tem que entrar com uma ação de retificação de assento. Não dá para fazer isso dentro dos cartórios por causa que entra questões jurídicas, de que entra em Ministério Público, porque ela já tem título de eleitor, ela já tem CPF, ela já tem RG.
Então, entra vários outros documentos. Sim, ela vai precisar de um advogado. É simples, é uma ação simples, a retificação de assento nesse caso, mas tem que ter advogado. Não há necessidade dentro de 6 meses após a percepção do erro dentro do registro. Aí você vai, o próprio cartório, ele faz a retificação automática por declaração. Não, bacana, mas é simples, né, Ju? Sim, super simples. É um processinho que nem tem audiência, na verdade. Nossa, que delícia, meu. Olha aí, eu não consigo lembrar o nome da moça, mas ó, você ganhou uma assessoria de uma doutora. Valeu, aprendemos juntos. Aprendemos juntos, muito legal, né? Legal. Deu para entender? Valeu? Deu sim. Deu. Eu só estou preocupada que isso poderia trazer para o meu sistema, né? Tá. Mas, assim, certeza mesmo de colocar o nome dela, isso eu quero mesmo. E vou fazer. Legal. Bom, gente, a gente tem a Marjorie tá aí? Tá? Cadê a Marjorie? Porque era para eu atendê-la. Eu tô. Ah, tá sim. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Até para o vídeo não ficar muito longo, Clarice, a gente vai terminar esse vídeo agora, então, e a gente vai continuar com o grupo para poder fazer o atendimento dela, tá bom? Então, agradeço e a gente finaliza aqui o vídeo que vai depois ser colocado lá no meu canal no YouTube, tá bom? Obrigada, gente.